A paz do Senhor, tudo bem? Como estão todos nesse momento tão difícil que a gente vem passando? Eu realmente espero que todos estejam bem, né? Dentro do possível, a gente vem tomando medidas, né, para se precaver, se proteger, mas também para crescer durante esse período que é tão difícil, né? Para mim é um motivo de muita alegria poder estar aqui com vocês, né? Para dividir um pouquinho, né, do conhecimento bíblico acerca da nossa lição deste trimestre, que é sobre o livro de Josué, né? Um tempo de conquistas, a fé e a obediência no livro de Josué. Nós já passamos pela primeira lição, né? A segunda lição foi dada semana passada e agora nós estamos na terceira lição, que tem o título de Preparativos para a Conquista. Né? Nós já sabemos que Moisés, embora tenha liderado, né, o povo hebreu pela saída do Egito e pelo deserto durante os 40 anos, ele não teve o privilégio de ingressar na terra prometida, né? Então ele trouxe o povo até bem próximo e Moisés então foi orientado por Deus a que nomeasse Josué para que lhe substituísse. Então nós temos aqui o livro de Josué, que trata justamente deste momento, né, em que Josué assume a liderança, né, do povo hebreu para a tomada da terra prometida, e é justamente os preparativos desta tomada, desta conquista da terra, que nós vamos ver na lição 3 da nossa revista, tá? Então, os que têm revista, eu peço que acompanhem. Quem não pegou as suas revistas ainda, elas estão disponíveis ali na igreja, ou entre em contato conosco pelo WhatsApp e a gente dá um jeito de entregar, tá? Então, vamos lá. Lição 3 é a lição do dia 19 de abril, né, de 2020. O título é Preparativos para a Conquista. Texto do dia. O cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas do Senhor vem a vitória. Está em Provérbios 21:31, né? A síntese. Deus conduz o seu povo e concede-lhe vitória, mas a glória por toda e qualquer conquista deve ser atribuída exclusivamente a Ele, o Senhor dos Exércitos. Glória a Deus. Com certeza, a gente até pode se preparar, mas quem nos concede a vitória é o Senhor Jesus, né? Então, nós temos que entender 3 coisas importantes nesta lição, né? Quais foram esses preparativos, né? De que forma eles se organizaram para invadir a terra, né? E a batalha, e se prepararam para a batalha. Entender que é necessário conhecer um ambiente de guerra, né? Um ambiente onde vai se estabelecer uma guerra. Nós precisamos conhecer o ambiente do inimigo, né? Porque assim, se nós entrarmos como se tivéssemos com vendas ou sem saber o que nos espera, nós certamente seremos surpreendidos, né? E não teremos como nos livrar de algumas situações. O que a gente tem que entender também nessa lição é que algumas pessoas exercem papéis fundamentais em algumas guerras que nós travamos, né? E nessa lição que nós vamos ver, além dos espias, né, que foram pessoas que cumpriram uma missão de uma forma completa, Raabe, né, que é uma heroína nessa história, ela se apresenta também como uma peça fundamental nesse quebra-cabeça, né? Então a gente vai aprender bastante e entender que para que a gente conquiste aquilo que Deus tem planejado para nós, a gente precisa fazer um planejamento, né? Ter foco, disciplina e para podermos chegar até aquilo que Deus tem preparado para nós. Mas vamos à leitura do texto bíblico, né, que é importante, que está em Josué 2, do 1, o versículo 1, versículo 9, versículo 11º, 23º e 24º. Então tá, versículos 1, 9, 11, 23, 24. Facilitou. Vamos então à leitura. E enviou Josué, filho de Num, 2 homens desde Sitim a espiar secretamente, dizendo: andai e observai a terra e a Jericó.
Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. Versículo 9. E disse aos homens: bem sei que o Senhor vos deu essa terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós. Ouvindo isso, desmaiou o nosso coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor, vosso Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. 23. Assim, aqueles 2 homens voltaram e desceram do monte, e passaram, e vieram a Josué, filho de Num, e contaram-lhe tudo quanto lhes acontecera. E disseram a Josué: certamente o Senhor tem dado toda esta terra nas nossas mãos, pois até todos os moradores estão desmaiados diante de nós. Essa é a passagem bíblica que serve de base para o nosso estudo de hoje. Então vamos lá, para a introdução. Depois de ouvirem as últimas instruções de Moisés, podemos perceber, mediante a leitura do texto bíblico, que os hebreus estavam agora melhor organizados, conscientes de sua missão histórica e mais disciplinados. Porque assim, durante o período que eles estavam no deserto, eles eram orientados, né, pelos líderes, por Moisés e mais algumas pessoas ali, e eles não se planejavam. Porque, na verdade, eles ficaram 40 anos andando em círculos em razão da desobediência, né? Então, eles não estabeleciam uma meta e cumpriam aquilo. Eles ganhavam o maná, né? Eles tinham a provisão do calor para a noite e da sombra durante o dia. Então, assim, tudo era provido, entregue nas mãos dele. Agora, depois que Moisés parte, né, que morre e Josué assume a liderança do povo, eles tiveram que se organizar, né, pensar e estabelecer determinadas metas para chegar até a Terra Prometida, né? Então, com a chegada deles às fronteiras da Terra Prometida, o discurso final e a morte do líder Moisés, Josué estava devidamente confirmado como comandante-chefe em seu lugar, né? E o povo entendeu que estava chegando um novo tempo nas suas vidas, portanto precisavam de uma nova postura. A promessa que há séculos pairava sobre a nação agora tornar-se-ia realidade. Os hebreus sabiam que, como no episódio do Mar Vermelho, Deus precisava intervir fortemente para que eles pudessem entrar na Terra Prometida. Então Josué ordena ao povo, pela fé, que façam preparativos para atravessar o Jordão e conquistar a herança. Então, como eu já disse, independente de tudo que a gente possa fazer por nós mesmos para alcançar algum objetivo, os objetivos são alcançados pela intervenção de Deus. É através da nossa fé no poder de Deus que as coisas acontecem. Embora a gente precise sim tomar algumas medidas, né, em nós mesmos, e nos organizemos, né, para que as coisas aconteçam devidamente, né? Então vamos continuar o nosso aprendizado. Eu queria trazer alguns dados importantes que não estão na revista, mas que nos ajudam a entender bem o momento que a gente está vivendo nessa passagem bíblica, nesse período bíblico, né? Então, assim, Josué já liderava o povo, né, há aproximadamente 24 anos, né? E essa época é 1400 antes de Cristo, aproximadamente, né? É a era do bronze, a era em que algumas civilizações já usavam esse material para fazer armamentos e carros e instrumentos de guerra, né? Então tudo isso a gente tem que entender que entraria em destaque numa eventual guerra que eles teriam e que realmente tiveram, né? Então assim, Moisés foi muito importante, né? Os 5 primeiros livros da Bíblia, a redação deles, o histórico, todo o conteúdo, a lei e instrumentos de guerra, né? Então tudo isso a gente tem que entender que entraria em destaque numa eventual guerra que eles teriam e que realmente tiveram,
né? Então, assim, Moisés foi muito importante, né? Os 5 primeiros livros da Bíblia, a redação deles, o histórico, todo o conteúdo, a lei, né? A redação das questões ali de regras morais do povo hebreu, tudo partiu, né? Partiu de Deus, evidente, inspiração de Deus, mas através de Moisés, né? Então, assim, a gente tem uma máxima, né? Todas as pessoas são insubstituíveis, né? Porque não há 2 indivíduos iguais mesmo. Os gêmeos têm comportamentos diferentes e personalidades diferentes, né? Então, assim, todas as pessoas são insubstituíveis dentro das suas características particulares. Mas o que a gente pode compreender também que todas as pessoas são substituíveis também. Elas podem ser substituídas, porque quando há necessidade de mudança, o Senhor possui instrumentos que são indicados para o cumprimento de cada missão, né? Então, assim, e o projeto do Senhor não para porque uma pessoa deixa de cumprir, né? Por isso que, paradoxalmente, essa é a palavra, as pessoas são insubstituíveis e são substituíveis, na medida em que a obra do Senhor não para, porque eu ou você deixamos de querer fazê-la, né? Ou deixamos de fazer por qualquer razão, ou tem acabado o nosso tempo, como no caso de Moisés, né? Então, assim, a gente tem que entender que a obra do Senhor não para, né? Então, o mundo nessa época, como é quais as civilizações, né, que nós temos conhecimento, quais delas estavam no mundo nessa época? Então, a Babilônia, ela já desenvolvia a ciência da astronomia desde 1700 a.C., né? Nesse período já havia sido encontrado o planeta Vênus. Olha como é antigo, né? Técnicas de metalurgia com os hititas, 1600 a.C., né? Surgiu o idioma grego. A China, a dinastia imperial de Shang já existia e estava no domínio. Então, e Roma foi construído 753 anos antes de Cristo. Então, como Roma está distante disso ainda, né, desses acontecimentos. Isso é bem no início, né, da civilização, de algumas civilizações. Algumas já existiam há bastante tempo, mas ainda os núcleos como civilização, como a gente entende, eram poucos. As pessoas viviam muito de forma nômade, né? Até em razão disso, assim, quando Abraão é chamado para sair da sua terra, né, era justamente aqui que ele morava, nessa terra, né, que Deus disse que ele se mudou para cá e tal, que a sua descendência seria como as estrelas do céu, que não se poderiam numerar e tal. Aí o que acontece? Viveram ali por questões de escassez de comida, né, a família de Jacó teve que ir para o Egito, né? A questão ali de José, né? Que orientou o faraó a estocar muito alimento e tal. Por essa razão, né? Houve uma escassez muito grande de comida e por essa razão precisaram ir para o Egito. Viveram lá em função disso, mudaram-se da terra prometida de Canaã por motivos de fome, escassez de comida. Era para ser temporário, ficaram lá durante um tempo e eram muito bem tratados, enquanto, né, a governança do Egito lembrava de José, né, que José tinha sido governador. Depois que José caiu no esquecimento dos novos líderes egípcios, o que aconteceu com o povo hebreu? Ele foi usado como escravo, né, como escravo. Então eles ficaram lá como escravos e depois surgiu Moisés para libertar o povo e aí andaram 40 anos pelo deserto e agora estamos de volta na terra de que eles tinham saído, né, em razão da fome. Então é mais ou menos isso que a gente tem que entender. Dos países, das civilizações daquela época, apenas algumas subsistem, né? Então a gente pode dizer que hoje a gente encontra o Egito, né? O Japão, também já havia pessoas, né, no Japão, né?
que naquela época já existiam e permanecem hoje, né, como a gente consegue entender. Então, assim, às vezes a gente tem ideia de que esses fatos que aconteceram na Bíblia aconteceram de forma isolada, só naquela região, que não existia mais nada no entorno, ou que não, muitas coisas aconteciam paralelamente aos fatos bíblicos, né? Inclusive aqui na região da América, onde nós vivemos, também já tinha princípio de civilização, né? Então a gente tem que entender que as coisas, tem muita coisa acontecendo concomitantemente, ao mesmo tempo em que esses fatos que nós estamos estudando aconteceram, né? Então vamos entender, ó. As guerras ali surgiram, houve a necessidade de que o povo hebreu entrasse em uma guerra para conquistar aquela terra, que lá no princípio já era deles, porque com a saída do povo para ir para o Egito, aquela terra foi ocupada por outras pessoas. Vamos dizer assim, saíram de lá para ir para o Egito para terem mantimento e tal, viverem melhor. Aquele lugar ficou vazio. Outras pessoas, outros povos vieram e se estabeleceram ali durante bastante tempo, né? Então, assim, dando tempo de construir, por exemplo, Jericó. Jericó é uma das cidades estudadas pela arqueologia mais antigas, né? Dando tempo de construir cidades com um aparato né, de segurança, como era Jericó, em razão dos muros, e além dos muros ainda tinha um canal de água que cercava em volta, dando tempo dessas civilizações se erguerem com um potencial de segurança e bélico muito grande. Então, por isso que o povo hebreu e Josué estava se preparando para uma guerra, porque realmente eles tinham que tirar as pessoas que estavam naquele lugar para que eles pudessem tomar a herança que Deus tinha prometido para eles, né? Então, assim, Canaã, que é a terra que eles pretendiam tomar, não era muito grande, mas era uma terra muito fértil, né? Eles produziam lá uvas, figos, azeitonas, né? E eles tinham uma regularidade de chuvas que é chamada temporãs, que tem na Bíblia, né? E algumas precipitações de chuva ocasionais que eles chamavam a serôdia, né? E Canaã ficava a 480 quilômetros do Egito, né? Então, assim, em razão de geografia e a questão de agricultura é mais ou menos isso, né? A questão cultural dessa região, imaginem, eram em torno de 31 reinos, pequenos reinos que ocupavam esta região, né? Cada um com a sua cultura diferente. Então vamos pensar, havia uma miscelânea cultural ali, né? E a gente pode entender assim, ó, que era uma miscelânea sórdida, né? Com licenciosidade, questão e muita brutalidade. Eles praticavam cultos da fertilidade, né? Com cerimônias com atos sexuais e características bem imorais que predominavam nessa cultura. Além disso, né, eles adoravam ao deus Baal, que exigia para adoração sacrifício de crianças, né? A prostituição cultural e também adorar animais, serpentes, né? Tudo isso. Por isso que quando Deus ordenou que fosse tomado ou concedeu a eles aquela terra, Deus fez uma ordem que exterminassem todas as pessoas que viviam em Canaã, né? Todos, porque eles estavam comprometidos, a sua índole estava comprometida em razão de todo essa herança cultural que eles tinham, né? E que também não era para se apropriar de nada, porque tudo que eles se apropriassem não era sagrado, não era orientado por Deus que eles pegassem nada, né? Isso fique bem claro isso, né? Então Deus ordena que todos fossem exterminados. E como a gente vai ver no nosso estudo, apenas uma família foi preservada, né? Então, assim, o povo de Israel, o povo hebreu que ia tomar e se tornar o povo de Israel,
ele tinha que ter uma mudança de comportamento, como eu falei no início, porque desde o início eles estavam lá, durante a lembrança do deserto, era aquela lembrança de provisão divina, né? Mas agora as coisas iriam mudar, né? E instrumentos de guerra, né? Então tudo isso a gente tem que entender que entraria em destaque numa eventual guerra que eles teriam e que realmente tiveram, né? Então assim, Moisés foi muito importante, né? Os 5 primeiros livros da Bíblia, a redação deles, o histórico, todo o conteúdo, a lei, né? A redação das questões ali de regras morais do povo hebreu, tudo partiu, né? Partiu de Deus, evidente, inspiração de Deus, mas através de Moisés, né? Então assim, a gente tem uma máxima, né? Todas as pessoas são insubstituíveis, né? Porque não há 2 indivíduos iguais, mesmo os gêmeos têm comportamentos diferentes e personalidades diferentes, né? Então assim, todas as pessoas são insubstituíveis dentro das suas características particulares, mas o que a gente pode compreender também que todas as pessoas são substituíveis também, elas podem ser substituídas, porque quando há necessidade de mudança, o Senhor possui instrumentos que são indicados para o cumprimento de cada missão, né? Então assim, e o projeto do Senhor não para porque uma pessoa deixa de cumprir, né? Por isso que, paradoxalmente, essa é a palavra, as pessoas são insubstituíveis e são substituíveis, na medida em que a obra do Senhor não para, porque eu ou você deixamos de querer fazê-la, né? Ou deixamos de fazer por qualquer razão, ou tem acabado o nosso tempo, como no caso de Moisés, né? Então assim, a gente tem que entender que a obra do Senhor não para, né? Então, o mundo nessa época, como é quais as civilizações, né, que nós temos conhecimento, quais delas estavam no mundo nessa época? Então, a Babilônia, ela já desenvolvia a ciência da astronomia desde 1700 a.C., né? Nesse período já havia sido encontrado o planeta Vênus. Olha como é antigo, né? Técnicas de metalurgia com os hititas, 1600 a.C., né? Surgiu o idioma grego. A China, a dinastia imperial de Shang já existia e estava no domínio. Então, e Roma foi construído 753 anos antes de Cristo. Então, como Roma está distante disso ainda, né, desses acontecimentos. Isso é bem no início, né, da civilização, de algumas civilizações. Algumas já existiam há bastante tempo, mas ainda os núcleos como civilização, como a gente entende, eram poucos. As pessoas viviam muito de forma nômade, né? Até em razão disso, assim, quando Abraão é chamado para sair da sua terra, né? Era justamente aqui que ele morava, nessa terra, né? Que Deus disse que ele se mudou para cá e tal, que a sua descendência seria como as estrelas do céu, que não se poderiam numerar e tal. Aí o que acontece? Viveram ali, por questões de escassez de comida, né? A família de Jacó teve que ir para o Egito, né? A questão ali de José, né? Que orientou o faraó a estocar muito alimento e tal. Por essa razão, né? Houve uma escassez muito grande de comida e por essa razão precisaram ir para o Egito. Viveram lá em função disso, mudaram-se da terra prometida de Canaã por motivos de fome, escassez de comida. Era para ser temporário, ficaram lá durante um tempo e eram muito bem tratados, enquanto, né, a governança do Egito lembrava de José, né, que José tinha sido governador. Depois que José caiu no esquecimento dos novos líderes egípcios, o que aconteceu com o povo hebreu? Ele foi usado como escravo, né, como escravo. Então eles ficaram lá como escravos e depois surgiu Moisés para libertar o povo e aí andaram 40 anos pelo deserto e agora estamos de volta na terra de que eles tinham saído, né, em razão da fome. Então é mais ou menos isso que a gente tem que entender. Dos países, das civilizações daquela época, apenas algumas subsistem, né?
Então a gente pode dizer que hoje a gente encontra o Egito, né? O Japão, também já havia pessoas, né, no Japão, né? Que naquela época já existiam e permanecem hoje, né, como a gente consegue entender. Então, assim, às vezes a gente tem ideia de que esses fatos que aconteceram na Bíblia aconteceram de forma isolada, só naquela região, que não existia mais nada no entorno, que não, muitas coisas aconteciam paralelamente aos fatos bíblicos, né? Inclusive aqui na região da América, onde nós vivemos, também já tinha princípio de civilização, né? Então a gente tem que entender que as coisas, tem muita coisa acontecendo concomitantemente, ao mesmo tempo em que esses fatos que nós estamos estudando aconteceram, né? Então vamos entender, ó. As guerras ali surgiram, houve a necessidade de que o povo hebreu entrasse em uma guerra para conquistar aquela terra, que lá no princípio já era deles, porque com a saída do povo para ir para o Egito, aquela terra foi ocupada por outras pessoas. Vamos dizer assim, saíram de lá para ir para o Egito para terem mantimento e tal, viverem melhor. Aquele lugar ficou vazio. Outras pessoas, outros povos vieram e se estabeleceram ali durante bastante tempo, né? Então, assim, dando tempo de construir, por exemplo, Jericó é uma das cidades estudadas pela arqueologia mais antigas, né? Dando tempo de construir cidades com um aparato né, de segurança, como era Jericó, em razão dos muros, e além dos muros ainda tinha um canal de água que cercava em volta, dando tempo dessas civilizações se erguerem com um potencial de segurança e bélico muito grande. Então, por isso que o povo hebreu e Josué estava se preparando para uma guerra, porque realmente eles tinham que tirar as pessoas que estavam naquele lugar para que eles pudessem tomar a herança que Deus tinha prometido para eles, né? Então, assim, Canaã, que é a terra que eles pretendiam tomar, não era muito grande, mas era uma terra muito fértil, né? Eles produziam lá uvas, figos, azeitonas, né? E eles tinham uma regularidade de chuvas que é chamada temporãs, que tem na Bíblia, né? E algumas precipitações de chuva ocasionais que eles chamavam a serôdia, né? E Canaã ficava a 480 quilômetros do Egito, né? Então, assim, em razão de geografia e a questão de agricultura é mais ou menos isso, né? A questão cultural dessa região, imaginem, eram em torno de 31 reinos, pequenos reinos que ocupavam esta região, né? Cada um com a sua cultura diferente. Então vamos pensar. Havia uma miscelânea cultural ali, né? E a gente pode entender assim, ó, que era uma miscelânea sórdida, né? Com licenciosidade, a questão e muita brutalidade. Eles praticavam cultos da fertilidade, né? Com cerimônias com atos sexuais e características bem imorais que predominavam nessa cultura. Além disso, né, eles adoravam ao deus Baal, que exigia para adoração sacrifício de crianças, né? A prostituição cultural e também adorar animais, serpentes, né? Tudo isso. Por isso que quando Deus ordenou que fosse tomado ou concedeu a eles aquela terra, Deus fez uma ordem que exterminassem todas as pessoas que viviam em Canaã, né? Todos, porque eles estavam comprometidos, a sua índole estava comprometida em razão de todo essa herança cultural que eles tinham, né? E que também não era para se apropriar de nada, porque tudo que eles se apropriassem não era sagrado, não era orientado por Deus que eles pegassem nada, né? Isso fique bem claro isso, né? Então Deus ordena que todos fossem exterminados. E como a gente vai ver no nosso estudo, apenas uma família foi preservada, né? Então, assim,
o povo de Israel, o povo hebreu que ia tomar e se tornar o povo de Israel, ele tinha que ter uma mudança de comportamento, como eu falei no início, porque desde o início eles estavam lá, durante a lembrança do deserto, era aquela lembrança de provisão divina, né? Mas agora as coisas iriam mudar, né? Então, na parte dos espias, né, que são enviados por Josué, como uma grande artimanha de guerra, né, da parte de Josué, como um bom conhecedor da guerra, como ele era, sendo uma das suas características, né, ele envia os espias para Jericó, para verem como é que era o local e passarem para Josué todas as condições e características daquele ambiente. Então, assim, a missão dos espias naquele local foi diferente da missão que os espias tiveram quando foram enviados por Moisés. Quando eles foram enviados por Moisés, a missão dos espias foi outra, foi ver como era a terra, o que a terra produzia, quais eram os frutos e como é que eram as características. Então, assim, agora a missão era outra. Eles foram lá por uma questão de guerra. Eles sabiam que eles iam entrar e guerrear. Então, eles tinham que observar características que eram importantes para o caso de uma guerra. Então, os espias andaram pela cidade durante o dia todo e só foram comunicar o rei de Jericó no final da tarde, no entardecer. E aí o rei de Jericó ficou sabendo que tinham 2 hebreus lá andando e vistoriando. E aí onde é que eles foram se esconder? No prostíbulo, na casa de Raabe, né, que era possivelmente uma prostituta, né, de acordo com o que a Bíblia menciona. Então vamos ler ali o subtópico 2. Os espias são descobertos. Após atravessarem o Jordão, os 2 espias partiram para Jericó, que ficava aproximadamente 6,5 km dali. A princípio, a missão não foi descoberta, mas ao cair da noite foi comunicado o caso ao rei de Jericó, que imediatamente mandou seus soldados à propriedade de uma prostituta chamada Raabe. Os espias realmente estavam hospedados lá, mas a mulher não revelou a presença deles, salvando suas vidas. É interessante ver como Deus usa pessoas improváveis, em lugares inusitados, para estabelecer o seu querer. Quantas vezes isso acontece no dia a dia da vida de cada cristão? Pessoas não crentes são levantadas para abençoar e proteger os que são fiéis ao Senhor. Aquela situação em Jericó era imprevisível para os espias e para Josué, mas não para o Senhor. Ele é o nosso socorro presente na hora da angústia. Então, Josué, enviando os espias, ele estava querendo saber o que ele enfrentaria. Ele, como um comandante daquele exército do povo hebreu, ele precisava saber o que ele encontraria. Então, a ida dos espias foi diferente, o objetivo foi diferente do que a ida anterior, quando Moisés enviou, né? Então se buscava, naquela época que Moisés enviou, as potencialidades da terra, né? Mas a finalidade desta era o estudo de ataque, né? Como seria feito? Já que sabiam que Jericó, sendo uma cidade-estado, tendo um rei, tinha um exército muito bem equipado. E aí o princípio importante para toda e qualquer guerra, né? Conheça o território inimigo. Nós não podemos fazer qualquer incursão em determinado lugar sem saber o que nós vamos encontrar ali. Hoje nós temos o uso de drones, hoje nós temos campana, hoje nós temos câmeras escondidas, hoje nós temos atividade de inteligência, né? Rastreamento por GPS, geolocalização. Naquela época não tinha. Então, assim, os meios de guerra que existiam, que de certa forma são usados até hoje, né? É reconhecer o território do inimigo. É a base. Eu preciso saber aonde eu estou trilhando. Então, só assim Josué poderia estabelecer uma estratégia, né, que os levasse à vitória. Levando isso para o mundo espiritual, a gente tem que entender que há uma guerra travada também no mundo espiritual, né? Há uma guerra travada no mundo espiritual pelas nossas almas. E a palavra de Deus diz, né, que
que essa guerra pelas nossas almas, ela é travada no ambiente espiritual, né? Então, assim, o mundo jaz no maligno, né? O campo é o mundo, Jesus disse, né? Então, portanto, se o lugar a ser invadido pela igreja, se o campo é o mundo, e é o lugar que a igreja tem que ir para salvar as pessoas, para salvar as almas. Então, o mundo jaz no maligno, o campo é o mundo, Jesus disse. Portanto, esse é o lugar que deve ser invadido pela igreja. O mundo deve ser invadido pela igreja para que nós sejamos luz na escuridão, né? É fácil ser luz onde há luz. Vamos iluminar na escuridão, né? Para fazer a mensagem do Senhor Jesus seguir a todos, né? Alcançar a todos, né? E nós precisamos, sim, né, estar imbuídos nessa guerra espiritual, e sabemos que nós precisamos estar preparados, assim como Josué precisou desenvolver uma estratégia de ataque. Nós também precisamos estabelecer a nossa estratégia de ataque, ter um norte, saber para onde estamos indo, né? E saber que a nossa guerra não é contra a pessoa, a nossa guerra é uma guerra espiritual. 2 homens foram enviados por Josué para sondarem o campo de batalha, né? Os espias. E aí esses espias andam por Jericó, e no final de um longo dia de verificações e colheita de informações, né? Eles são descobertos e precisam esconder-se. Aonde? Na casa de Raabe. Raabe, que era uma prostituta, e acobertou os espias, escondendo no meio de algumas coisas que tinham lá na sua casa, e mentiu. Disse aos guardas do rei que eles não estiveram, mas já tinham ido, né? Então, eles andavam e transitaram por lá porque não chamaram atenção. 2 homens andando não chamaram a atenção do povo de Jericó, que somente ao final de um dia notaram que eles estavam ali colhendo alguma informação, né? Raabe era a proprietária dessa hospedaria, e Raabe reconheceu o Senhor como o Deus dos deuses, né? Porque ela menciona que eles estavam desmaiados diante da certeza de que Deus tinha entregue Jericó nas mãos dos hebreus. Então ela era uma nova convertida, ela havia sido convencida do poder de Deus, né? E ela demonstrou a fé no Deus verdadeiro quando escondeu os espias na sua casa, preservando a vida deles para que eles pudessem voltar e informar Josué de tudo que eles haviam visto. Então, assim, sim, Deus usa pessoas improváveis. Nós mesmos na igreja temos inúmeros testemunhos de pessoas que nós não diríamos que seriam quem são, e pessoas que executariam tarefas importantes para o reino, para o crescimento do reino de Deus, como desenvolvem, né? Nós temos muitos exemplos de pessoas assim, pessoas que são marginalizadas, pessoas que são segregadas da sociedade por uma questão ou outra, mas que o Senhor e a igreja acolhem, e o Senhor transforma a vida delas. A vida de Raabe não é diferente, né? Ela foi escolhida da maneira mais improvável possível, e da maneira mais improvável possível ela entra na genealogia de Jesus. Ela é uma ancestral de Jesus. Incrível, a gente vai ler depois isso. Então, assim, um testemunho para os espias. Ao falar com os espias, a gente está no subtópico 3. A Raabe revela ter mais fé do que eles próprios. Bem sei que o Senhor vos deu esta terra. Já estava consumado na mente dela de que a terra seria dos filhos de Deus, né? Dos hebreus. Ela ainda acrescentou: o Senhor vosso Deus é Deus em cima dos céus e embaixo na terra. Para a bênção ser completa, ela acrescentou uma informação valiosíssima que serviria de fortalecimento da fé do exército de Josué. O pavor de vós caiu sobre nós, e em ninguém há mais ânimo algum. Ou seja, eles sabiam que iriam lutar com um exército que já estava atemorizado, entregue, rendido pela ação superior de Deus. Então, assim, Raabe deu uma injeção de ânimo nos espias, que certamente ao chegarem a Josué
e no momento que eles falaram para Josué essa mensagem, reanimou as forças de qualquer líder saber que o seu combatente está derrotado, está desanimado, sabe que vai perder. Então Josué com certeza foi para essa batalha com os ânimos revigorados pela mensagem trazida por uma pessoa totalmente improvável. Vamos então para o nosso último tópico, né, que vai falar sobre a Raabe, a heroína mais imprevisível, né? Então, assim, Raabe, uma heroína da fé. Se a gente só parar para analisar um pouquinho o tópico anterior, que diz para onde os espias se esconderam, né? Se esconderam na casa de uma prostituta. Segundo a lei de Moisés, né? A lei, Raabe, por ser prostituta, ela seria apedrejada, não seria? Mas nesse episódio ela serviu como uma verdadeira heroína, porque o Altíssimo, Deus não tratou ela neste momento, não tratou em nenhum momento ninguém com preconceito, né? Jesus, quando esteve aqui conosco, ele falando com a samaritana, que era um povo com quem os judeus não conviviam de uma forma harmoniosa, ele conversou com ela sem preconceito, sem qualquer tipo de pré-julgamento, e foi o que aconteceu nessa história de Raabe também. Deus não tratou ela com preconceito por ela ser mulher, por ela ser prostituta, pela etnia, pelas ações anteriores dela. Não, Deus viu nela um propósito maior, um propósito de salvação e da vida daqueles espias, e mais do que isso, a Raabe, ela acabou entrando na genealogia de Jesus, como eu falei, sendo um ancestral de Jesus, né? E sendo um marco, sim, na história dos hebreus. Então vamos ler. Raabe, uma mulher de fé. A figura de Raabe surgiu de modo inesperado na história dos hebreus para demonstrar que Deus é soberano. Raabe tinha uma vida promíscua em Jericó, mas o Senhor resgatou ela e fez de sua vida um instrumento em suas mãos. Sua ação é tão magnífica que lhe conferiu o status de heroína da fé. Veja bem, depois da queda de Jericó, Raabe casou-se com um homem de Judá, que gerou um filho chamado Boaz, o qual posteriormente casou-se com a moabita Ruth, assumindo sua geração a linhagem real, vindo a tornar-se ascendente de Jesus. Então vamos de novo. Raabe casou-se com um homem de Judá, da tribo de Judá, que gerou um filho de nome Boaz. E Boaz posteriormente casou-se com a moabita Ruth, assumindo seu papel na geração da linhagem real, vindo tornar-se ascendente do Senhor Jesus. Então, na verdade, Boaz é o trisavô de Davi, adentrando então na linhagem real da qual nasceu Jesus Cristo. Veja a importância dessa mulher. Uma mulher de estratégia, tá? A mentira de Raabe foi um pecado originado na fraqueza de uma pessoa que não conhecia completamente o Senhor e a sua lei. Pessoas amadurecidas espiritualmente resolvem situações complicadas com sabedoria e discrição, mas sem mentir, como aconteceu com Abraão quando foi questionado por seu filho, né, por Isaac, acerca do cordeiro. Ele não mentiu, ele disse: Deus proverá. Não mentiu, não disse que ia ser isso ou aquilo, ele disse: Deus proverá. Saiu de uma forma sábia da situação. E por Jesus, quando seus irmãos lhe perguntaram se não iria à festa em Jerusalém. João 7, 2 e 10. Deus abençoou Raabe não por sua mentira, mas por sua coragem e fé. A longanimidade de Deus em relação a suportar os nossos muitos pecados é surpreendente. O Senhor não nos destrói por nossos erros, embora Ele pudesse, mas nos corrige com sua palavra e nos abençoa e diz: vai e não peques mais. Suas misericórdias renovam-se a cada dia, a cada manhã, e são a causa de não sermos consumidos por sua justiça. Então, assim, se Deus, na sua magnificência, na sua magnitude, faz e nos preserva, né, da sua justiça
por amor a nós, nos corrigindo pela sua palavra, nos dando oportunidades de sermos corrigidos, quanto mais, né, nós, seres tão... Como que nós vamos julgar outras pessoas e nos colocar numa condição superior a elas se nós erramos também? Então, na verdade, a Raabe mentiu, sim. E a mentira não é um pecadinho. A palavra diz que quem é o pai da mentira? Quem é o pai da mentira? Para os guerreiros e valorosos que ficarem até o final desse vídeo, eu gostaria que vocês respondessem essa pergunta lá no grupo dos jovens. Quem é o pai da mentira? O pecado original da fraqueza de uma pessoa que ainda não conhecia completamente o Senhor. Foi isso que Raabe fez. Ela não estava, na verdade, amadurecida na fé, né? Mas Raabe não foi abençoada porque mentiu, mas porque teve coragem e fé, como diz o texto, né? 3. O último subtópico, a mulher do fio de escarlate. A história de Raabe prefigurava um projeto divino que se revelaria séculos depois em seu descendente mais nobre. Quem era o descendente? Quem foi o descendente mais nobre de Raabe? Jesus Cristo. O fio de escarlate que pendia sobre a janela da sua casa no dia da invasão, em que a forte muralha caiu, apontava para a gloriosa salvação disponível a todos os homens que se arrependessem dos seus pecados. Escarlate é a cor vermelha, né? Então, o que Raabe fez? Ela disse assim, eu vou proteger vocês, mas vocês vão me garantir que quando o exército de vocês invadirem Jericó, a minha casa e todos que estiverem aqui não serão mortos, não serão exterminados. Porque a ordem do Senhor, qual era, como eu disse bem no começo, extinguir todos, em razão da podridão, né, que era a vida daquelas pessoas. Então ela deixou uma marca, um fio de escarlate. Da mesma forma, né, assim como na saída do Egito, foi o sangue do cordeiro nos umbrais das portas que salvou o primogênito da destruição do anjo da morte. 40 anos depois, Deus, olhando mais uma vez para a cena do Calvário, tudo isso apontando lá para a cruz, onde o sangue de Jesus seria vertido pela minha e pela tua vida, né, como remissão dos nossos pecados. O Senhor Jesus, Deus já estava olhando para lá e inspirou os jovens espias a usarem como símbolo da redenção da família de Raabe um fio vermelho, né, indicativo do milagre, do sacrifício da cruz. O Senhor estava, a cada episódio da saga do povo hebreu, apontando para o momento em que seu filho desceria do céu por amor à humanidade, nasceria de uma virgem e morreria numa cruz, trazendo a salvação. Então, né, o fio de escarlate que os espias, né, colocaram como marca na casa de Raabe, nós vamos preservar toda a tua casa, faz uma marca para que todos saibam que aqui não vai ser, né, mortas as pessoas, extintas as pessoas. E apontava para o Calvário, para o lugar mais importante, lugar onde, né, o Calvário ele liga, ele é o elo de ligação entre o pecador e o céu, né? A história então de Raabe, ela entra como uma prefiguração do sacrifício de Jesus, né? Então, tendo dito isto, vamos para a nossa conclusão. O livro de Josué conta a história de milhões de hebreus que estavam cheios de fé e unidos ao líder, esperando um milagre para atravessarem o Jordão rumo a Canaã. O povo, atendendo a ordem de Josué, preparou-se para a conquista e Deus fez milagres. Levantou até inimigos para ajudarem, como foi o caso de Raabe, que era de um povo diferente do povo de Deus, que pela sua fé não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias, né? E salvaguardando eles em sua casa, para que eles pudessem retornar e levar a mensagem a Josué. Então, eu tenho uma pergunta para fazer. Aonde ficava a casa de Raabe? Parem para pensar, a casa de Raabe não podia ficar muito no interior da cidade, porque ela era coberta por muros, né? Então, onde ficava a casa de Raabe? Lembrando que Jericó era uma cidade no alto de um morro, no monte, né? E era cercada por muros, e fora dos muros corria um canal, né, de águas
que separava. E aí, incrível, né? Com a queda dos... Bom, eu não sei se eu não vou antecipar aí assuntos das próximas aulas, mas é incrível o que Deus vai fazer e a forma como Deus vai agir na vida do povo hebreu na conquista de Jericó. É uma grande lição para nós de fé, de obediência, de seguir nossos líderes sem questionar, da mesma forma como Josué fez com Moisés, não questionou suas ordens, cumpriu, e o Senhor Deus é quem guia os nossos líderes, e nós sabemos que estamos debaixo da proteção de Deus também. Respondam as 2 perguntas que eu fiz então, lá no grupo, para ver se vocês assistiram até o final. Quem é o pai da mentira e aonde ficava a casa de Raabe? Certo? Jovens queridos, até a próxima lição. Eu queria ter dito muito mais, mas os vídeos têm que ser um pouco curtos, então eu agradeço a paciência de vocês e até as nossas aulas presenciais, se Deus quiser. Beijo a todos, um abraço, fiquem com Deus.